Quem é LEED transforma. O LEED apoiou a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei que reformula o saneamento básico brasileiro. Quem é LEED inova. O LEED ajudou a criar o Pacto pelo Esporte, um acordo entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro. Quem é LEED educa. O LEED colabora com o Instituto Ayrton Senna em projetos de educação que chegam a 1,5 milhão de crianças a cada ano. Quem é LEED conecta. O LEED promove a conexão para alavancar relacionamentos, parcerias e novos negócios. Quem é LEED conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é LEED participa. Muito boa noite a todos. É com prazer que damos início a mais um LEED Talks do LEED, Grupo de Líderes Empresariais. Se não me falha a conta, esse já é o 45º LEED Talks que nós fazemos esse ano, sempre com assuntos relevantes para vocês, líderes empresariais que nos acompanham virtualmente aqui. O tema de hoje, cultura organizacional e transformação digital, o fundamental papel da liderança. Acho que eu nem preciso me aprofundar na importância desse tema. Vocês todos que nos acompanham são líderes empresariais e sabem a dificuldade e a importância de você mudar a sua cultura ou adaptar a sua cultura nos momentos de transformação digital. E hoje temos dois convidados mais que especiais aqui. Eu vou deixar o Roberto Lima fazer a apresentação de ambos na sequência. São eles o Leandro Carnal, ele que é historiador, professor universitário e escritor, e o Kleber Moraes, diretor-geral da AWS. A AWS é a Amazon Web Service do Brasil. Então, uma mistura incrível aqui de duas pessoas que nós respeitamos muito e tem muito conteúdo em cima desse tema. E hoje quem conduz esse debate é Roberto Lima, membro do comitê do LEED, presidente do LEED Cidadania. Roberto já exerceu em diversos cargos de liderança em diversas empresas, grandes empresas aqui no Brasil, e também nos ajuda muito nesse debate. Passando rapidamente a vocês a dinâmica de hoje, passando a minha introdução rápida aqui, nós teremos uma saudação, uma apresentação rápida do Kleber Moraes, diretor-geral da AWS. Depois vamos para uma apresentação especial do professor Carnal, que na sequência, terminando sua apresentação, nós vamos para o debate aqui, onde vocês podem mandar as suas perguntas através da caixa de mensagem embaixo do player, que nós vamos ler aqui na hora do debate aos nossos convidados. Então, dando sequência aqui, para não prolongar e a gente ter mais tempo de debate ao final, vou passar a palavra ao anfitrião desse LEED Talks, de novo, Kleber Moraes, diretor-geral da AWS, para fazer uma saudação, lembrando que a Amazon dispensa apresentações aqui, seja a Amazon Web Service, como uma das empresas mais inovadoras do mundo, que eu tenho certeza que diariamente precisa adaptar e ajustar a sua cultura organizacional, pois lidera as transformações digitais no mundo todo. Então, por favor, Kleber, passo a palavra a você. Bem-vindo, o microfone é seu. Olá, boa noite a todos. Obrigado, Johnny. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui também com duas pessoas. Primeiro, o Roberto Lima, meu confrade, já há alguns anos, e o professor Leandro Carnal, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, para falar de dois temas que, para nós, da AWS, é a nossa essência, ou seja, tanto a questão cultural como a questão da transformação digital. Até pelo fato da gente ter nascido de uma inovação interna da Amazon e sobre essa ótica, o pioneirismo da nuvem, que tem sido o grande habilitador dessas mudanças de digitalização que estão acontecendo. Ou seja, a gente tem orgulho aqui de estar ajudando milhões de clientes a inovar, a empreender, a incrementar os seus negócios. Desses milhões de clientes, a gente passa por startups que iniciaram aqui no Brasil e hoje são o que a gente chama unicórnios, como o Vetex, como Quinto Andar, como o Nubank, até grandes empresas que hoje estão vivendo esse momento de transformação. Grandes bancos, BTG, Banco Inter, grandes empresas de manufatura, como a Natura, ou seja, é uma essência de trabalho junto a esses clientes para fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é ajudá-los nessa transformação. Um ponto que a gente coloca,
que o fundamental é entender que a tecnologia, por si, ela não faz nada. Ela não avança, ela não muda o cenário sozinha, ela é um grande habilitador da mudança. Para isso, o tópico que a gente vai cobrir aqui hoje, da cultura empresarial, pessoas preparadas e seguindo essa transformação, é essencial. Um pouco, Johnny, que a gente vive nesses últimos 8 meses que a gente está trabalhando remoto e que vários desses nossos clientes vieram até nós para que a gente apoie eles nessa jornada, ele passa por um aspecto básico que é a liderança. Tudo isso que você falou, ele começa pela liderança, e sem isso não tem como você seguir nessa jornada, e é nisso que a gente vê grandes clientes, como aconteceu o caso da BR, de distribuidora, de ter que fazer, no meio desse processo, remotamente, uma grande transformação de ida para a nuvem, ou clientes que tiveram que inovar e mudar a sua forma de atender a esses clientes, ou aos seus clientes, tendo que fazer o que a gente está fazendo hoje aqui, fazer algo diferente. Talvez esse evento aqui, se fosse na nossa história pregressa no LEAD, a gente estaria ali no Hyatt conversando, mas hoje a gente consegue fazer isso de uma forma diferente. E o principal pilar de tudo isso é a cultura. Acho que hoje o que a gente coloca para alguns clientes é que a Amazon chegou até aqui baseado nos 14 princípios de liderança que nós temos, que começa pela obsessão do cliente, ou seja, fazer tudo junto com o cliente e para o cliente. Hoje, 90% do que a gente, da AWS, a gente desenvolve, a gente faz a 4 mãos, junto com o cliente. O fato de alguns dos mecanismos de pensar de longo prazo, no ano passado a gente já vinha trabalhando de investir quase R$1 bilhão aqui em São Paulo, no Brasil, para já preparar para uma transformação e ajudar esses clientes numa baixa latência, ajudar esses clientes em segurança e disponibilidade, ou seja, é uma forma de pensar grande, uma forma de pensar e trazer isso no nosso dia a dia. E acho que, por último, para a gente colocar outro aqui essencial, são as pessoas dentro desse contexto. A gente tem trabalhado junto com equipes em capacitação dessa jornada. A jornada, principalmente da nuvem, é uma jornada de inovação, é uma jornada onde você precisa estar constantemente aprendendo, constantemente mudando a sua forma e a sua essência de ser, e é isso que a AWS tem ajudado. A gente tem ajudado esses clientes nessa jornada, tem orgulho de ter investido em vários clientes aqui no Brasil, globalmente, tem orgulho de ter treinado milhares de pessoas nos últimos anos. Então é um pouco esse tripé que a gente vai hoje ter a oportunidade de conversar, ou seja, da cultura da transformação e da gestão de pessoas. Esse é um tema vibrante para nós e espero que a gente tenha uma boa conversa junto com o professor e com o Roberto. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Kleber. Com certeza a gente vai ter uma conversa muito produtiva aqui. Eu estou ansioso para poder ouvir não só o Roberto, mas o professor Karnal. E eu queria passar ao Roberto Lima aqui para fazer a sua saudação. Lembrando, Roberto integra o comitê de gestão do LEAD, é presidente do LEAD Cidadania, mas queria que você, Roberto, na sua saudação, se possível, elaborasse um pouco. Aos que não sabem, o Roberto já exerceu um cargo de liderança nas maiores empresas do Brasil. Eu tive que pesquisar, olhar aqui nos meus documentos aqui para pegar a lista, que são tantas empresas, entre elas, Roberto já foi presidente do Grupo Accor, da Credicar, da Publicis, da Vivo e também da Natura. Eu queria aproveitar e te fazer uma provocação aqui, Roberto. Se você pudesse nos falar qual a importância de você adaptar a sua cultura organizacional na hora de transformação, de fazer uma transformação digital. Eu sei que nos períodos que você esteve nessas empresas, você passou por grandes transformações nessas empresas, então tenho certeza que você pode passar um relato de alguém que viveu isso intensamente. Roberto, bem-vindo, e já passo a palavra para você fazer a condução aqui. Roberto. Muito obrigado, Johnny. Boa noite a todos. Professor Leandro Karnal, meu grande amigo Kleber, é uma honra estar com vocês nesse Talks, no LEAD Talks. E eu não vou esquecer da sua pergunta, Johnny, mas, em primeiro lugar, gostaria de ressaltar a importância desse tema, né, cultura organizacional e transformação digital,
o fundamental papel da liderança, e a liderança não é facilitada quando a gente olha tudo o que aconteceu nesses últimos 25 anos. No espaço de uma geração, nós tivemos coisas como as redes sociais, que surgiram e se expandiram numa velocidade e numa dimensão incrível. Nós tivemos a mobilidade introduzida pelos telefones celulares, que passaram a ser chamados smartphones, mas que permitiram não só a mobilidade, mas quase que a ubiquidade, ou seja, das pessoas estarem conectadas em todo lugar, a todo tempo, 24 horas por dia. E também o que aconteceu, já está provado, o Kleber já falou disso, que é o armazenamento de dados e o processamento nas nuvens, que permitiu que todos tivessem acesso à tecnologia, o que antes era muito difícil, até por uma questão do domínio tecnológico e dos custos. O processamento nas nuvens fez com que tudo se tornasse mais barato, mais acessível, e que as empresas pudessem crescer nessa área sem limites. É só acrescentar um pouco mais de capacidade e tudo pode continuar acontecendo. E essas transformações digitais não pararam, elas continuam, e a gente vê já 3 grandes tendências se estabelecendo. O blockchain vem não só para tratar das criptomoedas, mas será um grande instrumento para o estabelecimento de contratos e relações de confiança. Um diamante que foi lapidado na África terá ali o seu certificado de nascença, a sua certidão de nascimento, e a cada vez que ele trocar de mãos, aquilo será registrado, e várias outras áreas, como a emissão de um título financeiro, poderá ser controlada pelo blockchain. Então, a tecnologia trazendo também confiança nas relações entre as pessoas. Nós vamos ver a internet das coisas se acelerando brutalmente, levando até para os veículos autônomos, para todas essas outras novidades que a gente via no programa dos Jetsons e que talvez fiquem possíveis daqui para frente. E, por fim, a outra grande tendência já estabelecida, que é a de inteligência artificial, que é talvez aquela que mais vai afetar a vida das empresas pela potência que ela dá às empresas de poderem conhecer melhor os seus indivíduos, os seus movimentos, e, a partir daí, fazer as ofertas dos seus produtos e serviços, o que, por outro lado, cria sempre aquela questão do sigilo, da individualidade, da privacidade, e esse é um tema que teria que ser discutido. E aí, como é que o líder fica em tudo isso? Então, para tentar elucidar um pouco mais e que os nossos líderes possam sair daqui com alguns elementos a mais, nós temos a honra de ter conosco o professor Leandro Carnal. O professor Leandro Carnal é historiador, foi professor por 25 anos na Unicamp, Universidade de Campinas, ele é doutor pela Universidade de São Paulo, é escritor com vários livros, entre eles O Crer ou Não Crer, O Inferno Somos Nós, Diálogos de Cultura, O Dilema do Porco-Espinho, e um recente livro em parceria com o filósofo Mário César Cortella, Viver, a que se destina. Esse título é fantástico, e ele é extremamente ativo. Hoje na TV ele apresenta aquilo que, no meu entender, é o melhor programa da televisão brasileira, que é o Talk Show Tonight, na CNN, em parceria com a Gabriela Prioli e a Mari Palma. Desculpem pela propaganda, mas eu sou fã do programa e recomendo a todos que assistam. E participa com frequência do Café Filosófico da CPFL e outros programas também. Além disso, Leandro Carnal encontra tempo para ser um colunista do Estado de São Paulo e tem uma presença enorme na imprensa nacional. A sua presença nas redes sociais também faz com que ele tenha mais de 5 milhões de seguidores, se tornando um dos grandes influenciadores da atualidade. Portanto, professor Carnal, é uma honra tê-lo conosco, e a palavra é sua, por favor. Eu que agradeço essa generosa apresentação. Roberto, agradeço as palavras introdutórias do João Doria Neto, do Kleber Moraes também, e trago uma reflexão para a qual eu dedicarei meia hora e depois passaremos ao necessário e esperado debate. A começar, vamos retroceder um pouco. Vamos para um período que nem a Rainha Elizabeth tinha nascido ainda. Nós vamos para a Revolução Cognitiva. Há 70 mil anos, segundo Yuval Harari, que a descreveu nos seus 2 clássicos best-sellers iniciais, Sapiens e Homo Deus, ao redor de fogueiras, nós passamos a constituir histórias em torno das quais nós constituímos sociedades e iniciativas. As crenças compartilhadas por essas histórias na Revolução Cognitiva propiciaram as revoluções seguintes,
notavelmente a Revolução Neolítica, há cerca de 10 mil anos, a Revolução Urbana e a mais recente, a Revolução Industrial, as 3 grandes revoluções da história. Mas a Revolução Cognitiva, ela possibilitou que as pessoas compartilhassem ideias sobre religião, sobre Estado, sobre divinização de reis, necessidade de construir pirâmides, de tecnologia, de narrativas que nós temos até hoje. Tudo que nós temos hoje de sociedade construída é a partir de valores e de crenças derivados dessa revolução cognitiva. Quanto mais sólida for essa crença, menos atritos tem a sociedade. As abelhas que não têm divergência jamais terão uma revolução. Jamais uma abelha operária acordará com impulsos republicanos de derrubar a rainha. Jamais um leão poderá se tornar vegano. Nós temos uma liberdade maior e essa liberdade possibilita que a gente constitua narrativas mais complexas. Uma delas que foi bastante atacada, debatida, expandida, é de que o progresso era contínuo, de que nós teríamos máquinas cada vez melhores. Ela sempre conviveu, essa crença otimista, cujo modelo maior é o iluminista Condorcet, ela sempre conviveu com a síndrome de Frankenstein, o nome que se dá desde o século XIX, quando Mary Shelley escreveu sobre Frankenstein, ou o Prometeu moderno, sobre o fato que a tecnologia vai nos destruir. Como eu acabei de ler num livro, a ideia de inteligência artificial, de que o ser humano não seja a espécie mais inteligente do planeta em breve, ela é uma ideia que assusta muito as pessoas. Então, de um lado, temos a crença no universo infinito, poderoso e transformador da ciência. E, de outro lado, uma síndrome de Frankenstein, se nós sobreviveremos às nossas próprias criaturas. E, graças a isso, a pandemia, bem recente, não é a primeira pandemia da história, mas é a mais integrada, a de maior quantidade de informação. Só para citar a mais relevante antes desta, apesar de 1 milhão de mortes com a gripe, com a febre de Hong Kong de 68, é a gripe espanhola. E a gripe espanhola, mal nós sabíamos o que era um vírus. Nunca tínhamos visto um em 1918. Logo, as informações eram muito, muito distorcidas e, mesmo assim, já constituía um padrão que nós seguiremos na atual pandemia. Muito esforço médico, muito heroísmo do sistema de saúde, muitas fake news, muita incapacidade de governos de enfrentar grandes crises sociais. E a liderança, ela fica mais notável quando existe crise, né? Afinal, um barco num lago sereno precisa muito pouco das habilidades do seu capitão. Um barco em meio a uma tempestade depende inteiramente dessas habilidades. Então, as crises ressaltam muitas coisas. Enquanto o Império Romano foi forte, imperadores dementes, megalomaníacos ou outros, como Nero, como Calígula, fizeram pouca diferença. Quando o Império entra em crise, o Império Romano, a falta de bons gestores fez muito mais se sentir. E o que esta crise atual, que eu vou voltar depois à Revolução Cognitiva, nos revela? Em primeiro lugar, a figura do gestor capataz, o gestor feitor, o gestor controlador de horário, de elevar a voz, de ser o elemento coercitivo, o elemento de pressão sobre o grupo de colaboradores. Ele já fazia água há muitos anos. Há muitos anos que esse tipo de gestão já estava sendo amplamente contestado. Acontece que a epidemia, levando uma parte expressiva da mão de obra, especialmente de pessoas ligadas a escritórios, para casa, fez do tarefeiro, superego da empresa, representante de interesses maiores, uma figura mais complicada. Se já era difícil o controle de colaboradores no espaço do escritório, fica ainda mais difícil através de lives, fica ainda mais difícil da mesma forma para o professor com seus alunos, para o coordenador, o gerente, o chefe, o CEO de qualquer empresa. E este tipo de chefia coercitiva, esse tipo de chefia que provoca a seguinte pergunta universal no escritório: ele já chegou?
Esse tipo de chefia é denunciada por essa pergunta. Ele já chegou significa temos que ter um comportamento diferente do que teríamos se estivéssemos à vontade. Esse tipo de gestor já estava em crise. Com a epidemia, ele virou de fato uma peça do passado. E uma outra questão em transformação muito acelerada, mas em particular agora na pandemia, que é um catalisador à pandemia de elementos que já se notavam antes. As pandemias, as guerras e as revoluções são catalisadores, enzimas, ou seja, aceleram processos anteriores. O segundo conceito, além do gestor, líder, feitor ou tarefeiro, é a questão do trabalho visto apenas como uma ocupação em função de uma necessidade material que eu tenha de vender minha força do trabalho. O trabalho foi concebido assim, Weber chegou a dizer que isso era próprio do mundo católico, mas o trabalho chegou a ser concebido como castigo que Deus deu ao homem. Ao expulsá-lo do paraíso, condenou a mulher às dores do parto e os homens a ganhar o pão com o suor do rosto. Esse trabalho castigo, esse trabalho sofrimento, esse trabalho do qual só nos libertamos naquele instante da aposentadoria, esse trabalho que nos ocupa a maior parte da vida, esse trabalho não tem mais sentido. Por quê? Agora vamos entrar um pouquinho mais fundo, porque essas duas tendências que eu identifiquei, o administrador gestor, o líder tarefeiro em extinção e o trabalho como castigo. Porque nós sabemos, vocês todos sabem, que os esforços repetitivos, mecânicos, físicos, sem criatividade, eles estão com os dias contados. Por que estão sendo substituídos por algoritmos, robôs, inteligência artificial? Vamos pensar que coisas como ascensorista, que eu me lembre, eu só encontro ainda em alguns prédios de Brasília. Eu estive em um ministério onde o ascensorista ocupava um minúsculo elevador para uso do ministro, mas no elevador só cabia uma pessoa. Então o ascensorista apertava o botão do segundo andar do ministério, saía, o ministro entrava e chegava até lá em cima. Essa tarefa para a qual nós pagamos, uma função, uma tarefa, ela não existe mais em empresas ligadas ao mercado. Você digita o andar que você quer, o software do elevador vai substituir um profissional, porque é mais prático, é mais eficaz, não tem oscilações. Os robôs, essa palavra tcheca do início do século XX, significando escravo, os robôs tendem a substituir tudo isso. Para quem tem a minha idade, ou seja, mais ou menos acima de 55 anos já está bom, lembra que uma das maiores categorias profissionais do Brasil eram os bancários. E os bancários encolheram brutalmente nos últimos anos. Mas o que cresceu? Cresceu o setor de software de segurança para bancos, cresceu a inteligência dos sistemas bancários e diminuiu o número de trabalhadores no caixa ou na agência bancária. Essa transformação, ela se acelera. Ela não tem mais aquele ritmo que nós estávamos acostumados. Um ritmo interessante para comparar é que por quase 500 anos nós escrevemos com penas de animais, especialmente gansos e cisnes. No fim do século XVIII, com a Revolução Industrial, surgiram penas de metal molhadas na tinta. Na década de 1880, a caneta tinteiro, com a sua própria tinta embutida. Na década de 1930, um húngaro que migrou para a Argentina trouxe a caneta esferográfica, a partir de uma ponta de metal que rolava e autoabastecia a tinta. Essas mudanças tiveram séculos ou décadas para serem implementadas. Acontece que, nos últimos anos, a minha geração viu desaparecer o cheque. Eu não lembro a última vez que eu fiz um cheque. Depois nós vimos desaparecer a prática do dinheiro vivo. Como eu disse hoje na televisão, foi há 2 dias que eu descobri a nota de R$200. Até então eu nunca tinha tocado na nota de R$200. Aliás, horrorosa. Essa transformação ela é muito rápida.
as formas de pagamento que estão surgindo, levando a preocupações em vários setores, o uso do cartão de crédito, a simples aproximação do celular ou de um relógio, de uma fonte, de uma máquina receptora da sua identificação e do pagamento, mostram que essa transformação se acelera cada vez mais. Logo, o que hoje tem futuro não é o trabalho físico. O trabalho físico está condenado, ele só existe naqueles lugares em que a mão de obra é muito, muito barata. Em um hotel da Índia, país que eu tive o privilégio de ir muitas vezes, havia uma função notável. Para evitar que pombas pousassem no pátio interno do hotel e sujassem aquela área nobre, um senhor passava com um pedaço de pau batendo em um pano, e o barulho espantava as pombas. Em qualquer outro lugar, você colocaria alguma outra coisa para impedir as pombas. Ali era mais barato, porque em países em desenvolvimento como a Índia ou o Brasil, a mão de obra na média ainda é barata, e isso poderia espantar. Isso está em extinção. Em abril do ano passado, eu dei palestra na Califórnia e no campus já havia carros sem motorista, já sendo usados, não eram mais protótipos experimentais. A nossa geração deve ver o desaparecimento dos motoristas. A nossa geração deve ver o desaparecimento de muitas das funções atuais. Então, todo esse processo mostra não só um novo tipo de trabalho, no qual a concepção de que o trabalho é um castigo, porque é repetitivo, não criativo, submetido a ordens duras, e também uma transformação técnica e organizacional no conceito de liderança. Cada vez mais, trabalhadores, organizadores, chefias, todos têm que trabalhar a ideia de colaboração, porque nós vivemos sistemas interligados. É difícil que alguém seja uma ilha autônoma, um prédio isolado. As pessoas todas vão sendo cada vez mais ligadas à colaboração. E essa colaboração precisa de alguém que faça aquilo que, por enquanto, a máquina não faz, que vai do julgamento ético até o equilíbrio psíquico para poder existir tudo isso. A característica do trabalhador contemporâneo e das chefias é a resiliência, é a capacidade de reencontrar a cada dia a forma. Tal como esse conceito que se aplica na física a uma esponja que retorna à forma original tão logo seja amassada, a resiliência atual é uma capacidade de não ter apenas um dia bom ou uma ideia iluminada, mas a repetição sistemática de tudo isso. É claro que isso cria, segundo o mesmo Yuval Harari, que eu citei no seu terceiro livro best-seller, 21 lições para o século XXI, Yuval nos chama a atenção das pessoas que vão ficando impossíveis de serem empregadas, particularmente forte em países com as limitações de formação e de educação como o Brasil. Mas o trabalhador desse futuro, independente do grau de capacitação dos trabalhadores, é um colaborador autônomo. E ficando em casa, sua autonomia se ressalta. Mais do que nunca, nós não temos condições de estabelecer a disciplina de fábrica que foi inventada no século XVIII. A disciplina de fábrica, que é tão importante quanto o surgimento das máquinas. Antigamente nós estudávamos em história o surgimento do motor a vapor, James Watt, a lançadeira volante, a máquina de fazer fios, e hoje nós estudamos ao lado das inovações técnicas da Inglaterra, estudamos também um novo sistema produtivo, de reunião dos trabalhadores em um único espaço. E essa disciplina de fábrica tinha como objetivo impedir desperdício de matéria-prima, controlar o tempo e acelerar a produção através do trabalho braçal. Isto fez uma revolução profunda na concepção de trabalho e liderança, e tão profunda que atingiu as escolas. As escolas foram transformadas em unidades fabris. Os gregos sentavam-se ao redor de Platão em um banquete ou uma conversa. Os gregos passeavam com Aristóteles através de uma escola que a gente chama de peripatética, de ficar caminhando. Os medievais sentaram em círculos nas universidades. E o mundo moderno introduziu a carteira enfileirada
atarrachada ao chão, absolutamente organizada, uma coisa inédita na história da educação, com apitos, horários e uniformes similares às fábricas. Então, nós passamos a formar alunos e operários para servirem ao Estado-nação e destacando neles a obediência, a uniformização e a disciplina. Nem a escola nesse modelo tem futuro, nem a unidade produtiva nesse modelo tem futuro. O futuro pertence à inteligência, criatividade, autonomia. A criatividade é a chave da produção do trabalho. A criatividade é aquilo que faz alguém crescer. Se eu imaginar que grande parte da história humana foi dedicada ao privilégio dado pela força física, o guerreiro mais forte é o chefe. Depois isso foi substituído, a partir do início da história, pelo dinheiro e não mais pela força física, e assim o homem rico, o patrício, o eupátrida, o nobre, o burguês, passaram a usar o homem forte como guarda-costas, mas passaram a ser a nova elite dominante. Hoje a elite dominante no nosso mundo são as pessoas capazes de criar sistemas, e às vezes é tão extraordinário que eu não cesso de me espantar que a maior rede de transportes do planeta não tem automóveis, Uber. A maior rede de hospedagens da Terra hoje não tem hotéis, sistema Airbnb. Ou seja, nós criamos ideias, voltamos à revolução cognitiva, essas ideias estão coerentes com a revolução tecnológica, nascem dela e a ela voltam, e precisamos reformular escola, concepção de trabalho e liderança. Mas temos resistência a isso. A crise, por exemplo, pegou em cheio as sentidas na sua ausência. Onde os pais mais reclamaram que não havia aulas, não foi tanto no processo cognitivo de ensino-aprendizagem, mas foi na função creche, ou seja, de cuidar dos filhos em horário de aula. Ora, a função creche é uma função secundária, é uma função acessória, é uma função vicinal das escolas. A função de ensino foi menos sentida do que a função de creche, creche de crianças e adolescentes. E aqui fez mais falta tudo isso. E da mesma forma que a escola se transformou pouco, ainda achamos que a liderança é a capacidade de organizar em fileiras, no mesmo horário, elementos produtivos para chegarem a uma meta. Esse modelo de liderança entrou em colapso. Já estava, piorou com a pandemia. O tipo de funcionário e organização do trabalho deve ser, como eu disse, de autonomia, de criatividade e de inteligência. Dado esse acróstico que se tornou popular na década de 1990, nascido de um artigo nos Estados Unidos, que é o mundo VUCA, em português VICA, um mundo volátil, inconstante, complexo e ambíguo. Um mundo onde, já havia profetizado Marx, tudo que é sólido desmancha no ar, um mundo onde Zygmunt Bauman, fugindo do totalitarismo soviético e polonês, foi para a Inglaterra e criou a metáfora de esse mundo VUCA, que se desmancha no ar, esse mundo líquido. Eu até usaria mais forte do que o sal, que vivemos em um mundo gasoso, porque nem o líquido mais dá conta da volatilidade desse mundo. Esse é um mundo que a transformação é tamanha que causa estresse. O estresse é a incapacidade de se acostumar com a mudança de um modelo, com a mudança de um paradigma. O estresse é a incapacidade de absorver as mudanças no seu ritmo. O estresse é a incapacidade de perceber que as mudanças vão mais rápido, de forma mais rápida, do que aquilo que caracterizou até agora esse ritmo. Então, este mundo nos faz diluir tão rapidamente nos seus novos valores e demandas, desde os detalhes, como eu abasteci meu carro há algumas semanas e no posto à noite, de máscara escura, eu pensei, há 7 meses, se eu entrasse mascarado no posto, na área de pagamento, eles acionariam a polícia. Então, este mundo se acelerou, mudou a sociabilidade, nossa capacidade, nossa liberdade e nossa forma de comunicação,
foi mais sentido por alguns do que por outros, mas ele introduziu um home office que não era uma escolha inicial, mas se revelou rapidamente uma solução. O home office estará incorporado ao mercado de trabalho daqui para frente. Essa incorporação, naturalmente, será mais forte em alguns setores do que outros. Há setores que nunca terão muito home office, e outros perceberam que seu trabalho era um pouco intangível, ou pelo menos não necessitava de uma reunião. Vou dar um exemplo pessoal subjetivo. Durante 12 anos, eu tive um escritório. No início da pandemia, analisando os custos da manutenção do escritório e da manutenção daqueles 9 funcionários reunidos que não poderiam estar ali por riscos evidentes de saúde, todos foram para casa e eu percebi que o trabalho de agenciamento da minha carreira, das minhas necessidades, não precisava de um espaço. Sendo que eu estava considerando um novo modelo organizacional, que seriam aqueles modelos de coworking para diminuir custos. Os modelos de coworking são muito avançados, porque eles compartilham custos. Mas o modelo de coworking já foi superado pelo modelo de home office. E as minhas necessidades, demandas e questões relativas a textos, livros, contratos, palestras, foram perfeitamente atendidas com todos os funcionários trabalhando em casa. Naturalmente, incorporando agora a novidade de acompanhar filhos de todo mundo. Agora eu conheço bichos de estimação, eu sei onde bate luz, quem grita de manhã, eu sei uma série de características que antes eu não sabia. E que agora fazem parte dessa realidade, que de uma forma cansativa, de tanto ser repetida, foi batizada de novo normal. Eu não aguento mais essa expressão que surgiu em março, inovadora, e já ficou datada. Então, depende do setor para nós sabermos se isso será permanente ou não. Mas eu posso dizer a vocês que em algum tipo de serviço, como aqueles que eu estou envolvido, nunca mais voltará a figura de um escritório. Com isso, carreiras e fortunas baseadas no aluguel de salas comerciais viraram vapor. Nesse caso, o cinema dependia de um delay de 90 dias entre o lançamento de um filme e o ingresso dele em streamings. Esse delay não existe mais. O cinema sobreviverá ao fato de que no cinema está estreando, juntamente com a Netflix, o mesmo filme. As grandes lojas de departamento vinham perdendo clientes desde a década de 90. A idade de ouro das grandes lojas de departamentos foi anterior, apesar de haver exemplos notáveis de adaptações, como da Trajano. Porém, o que seguravam as lojas de departamento muito? Clientes mais velhos tinham mais resistência a comprar pela internet. Acontece que a epidemia jogou no funil todo mundo. E os clientes mais velhos, que antes resistiam a colocar um CPF num cadastro, lá estão eles navegando na Alibaba com plena confiança, na Amazon e em outros sites. Tudo mudou rapidamente. Hoje eu sou informado pela minha Alexa de novidades extraordinárias. Ela acende minhas luzes, ela abre minhas janelas. Há questões. Às vezes ela me informa, risco de tempestade em São Paulo à tarde. Eu duvido, o tempo estava firme pela manhã. Voltei encharcado da televisão, pedindo desculpas a Alexa, que nunca mais eu duvidarei da palavra dela. Quando ela falar em risco de tempestade, ela sabe o que diz com mais eficácia que os ossos que doíam da minha avó em caso de chuva. Ou seja, esse mundo é de uma rapidez que mesmo para pessoas bem informadas, bem embasadas em informação sistemática, tudo avança. E pensando apenas em um dado, eu estudei muito. Eu fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, titulação, livre docência. Eu estudei na França, nos Estados Unidos e no México. Eis que chegou a epidemia. E eu tive que aprender uma coisa que nunca nenhum professor em Paris, ou em Nova York, ou na Cidade do México, ou na USP me ensinaram. Iluminação para live. Ninguém me deu essa aula.
E eu tive que me atualizar rapidamente através de uma assessoria fundamental, derivada desse mundo VUCA. Tive que consultar pessoas entre 14 e 16 anos e humildemente aprender com essas pessoas todos os meandros de lives, iluminação e de outros sistemas. Então, essa inversão geracional, em que os mais velhos se curvam ao domínio tecnológico dos mais novos, e de que as minhas habilidades pregressas, datilografia, mimeógrafo, projetor de slides, retroprojetor, máquina analógica, não servem para absolutamente nada. Então, essa adaptação indica aquilo com a qual eu vou me encaminhar para a conclusão e passar as perguntas, é o fato de que sempre foi importante. Mas hoje é o eixo definidor a minha capacidade de atualização, de refazer esta revolução cognitiva, que no fundo nós estamos refazendo aqui, ao redor de uma fogueira simbólica, e reorganizando nossos sistemas e paradigmas de forma que os valores que eu ouvi da minha avó, imigrante alemã, chegue no horário, nunca falte, obedeça sempre ao patrão, é totalmente descabido, porque o horário vai ser adaptado, flexível, e a obediência não é o único valor a ser destacado, já que o robô faz isso melhor. E isso implicaria hoje para todas as empresas um desafio novo. Se eu quero funcionários criativos, por que eu tenho procedimentos técnicos na entrevista e certas expectativas modelares de que todos os homens usem terno escuro e gravata moderada, todas as mulheres de tailleur, de joias rebaixadas e com pouca maquiagem, ou seja, eu contrato pela uniformidade e depois exijo criatividade. Eu contrato pela submissão a um contrato formal, depois falo em empreendedorismo. Isso aí é para todas as pessoas. E por fim, como é conhecido no setor, eu contrato pelo currículo e demito pelo comportamento. E essa divergência vai continuar existindo, né? É o currículo que eu analiso, e a inteligência emocional, que é fundamental, não entra tanto nesse processo seletivo. Então, essas são algumas questões que eu quis trazer, não como especialista em tecnologia, mas como analista da área de humanas, para uma revolução, a maior que nós já vivemos desde o início das 3 grandes revoluções, talvez seja a 4ª, e se eu incluir a cognitiva, a 5ª grande revolução humana, de um mundo virtual, nas nuvens, de um trabalho em ascensão e emprego em declínio, de estabilidades oscilantes, de necessidade de autonomia, iniciativa, aprendizado constante, contestação do modelo educacional, revolução nos modelos de chefia, e creiam-me, se você está perdido, perdida, você tem consciência do que está ocorrendo. Se você não está perdido, você é um iludido. Você diz, não, isso eu domino todas as variáveis. Gente, ninguém domina todas as variáveis, a não ser, é claro, aqueles poderes que controlam o mundo. Tradicionalmente são aquelas entidades de reptilianos que controlam o mundo e assim por diante. Mas se você tem consciência do mundo, você tem um pouco de tontura, porque a velocidade está maior do que você possa atingir. Nessa montanha-russa, ninguém está na frente, mas alguns estão aproveitando mais o carrinho, a visão e já pensando o que fazer depois desse novo looping. Essas são as propostas para a gente poder debater, fazer perguntas, contestar, inclusive, que é uma coisa muito boa. Agradeço esse convite generoso e devolvo a palavra que me foi tão generosamente concedida. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu acho que ouvir uma apresentação como essa é mais ou menos como beber água num hidrante, né? O volume de informações é impressionante. E agora há pouco o Johnny me fez uma preocupação de como foi a minha experiência nas empresas por onde eu passei, as questões da cultura e com as mudanças pelas quais as empresas tinham que passar. E, Johnny, eu não pretendo ser o palestrante, mas simplesmente
dizer que eu acho que a cultura ela acontece quando a gente deixa de falar e começa a fazer, e começa a repetir o que a gente faz, começa a criar hábitos e começa a avaliar o resultado daquilo que a gente faz, mas um resultado que não é medido no balanço da empresa, é medido no impacto que a gente tem na sociedade, entendendo que se a gente entrega boas coisas na sociedade, a gente tem uma contrapartida que são receitas e, portanto, a gente tem que ser medido pelo impacto que a gente cria, porque é aquilo que a gente se comprometeu quando criou a empresa, né? A empresa é criada e escreve um objeto social, para que ela existe, né? Ela faz um contrato social, para que ela existe na sociedade. E essa questão da criação da cultura e do fazer, as empresas têm muito medo. Numa situação como essa, como mudar? Eu fiz sempre assim, sempre deu certo. A tecnologia hoje nos permite prototipar, nos permite fazer testes. Uma empresa que tem milhões de clientes pode pegar e fazer teste com 10 mil. E, a partir daí, medir os seus resultados, as suas experiências, mas fazendo e não pensando muito. Não há tempo para pensar, não há tempo para responder. E eu acho que a pandemia nos trouxe exatamente essa necessidade de ser rápido, de agir, fazer mais do que pensar, mais do que falar. E uma das perguntas que nos veio, ou que veio ao professor Leandro Carnal, é nesse sentido. Ele coloca a questão ou seja, a presença da pandemia como um elemento importante. E a pergunta que ele faz é: esse ano tivemos realmente acelerada a transformação digital nas empresas e na sociedade, ou nós estamos vivendo uma bolha que poderá estourar nos próximos meses, resultando no retorno ao antigo normal? E aí ele complementa como superar os limites e obstáculos dessa transformação rápida para que ela seja, de fato, efetiva. Existem dois caminhos, a questão é fascinante, existem dois caminhos na linguagem filosófica que eu vou sintetizar com certa estereotipação, que é o caminho de Parmênides, que diz que nada muda de verdade, e o caminho de Heráclito, que diz que tudo muda a cada instante, usa a frase pantarei, tudo flui, tudo passa. Bem, nós nunca voltamos em história ao ponto anterior. A história é incapaz de se repetir sistematicamente, porque seus agentes humanos são mutáveis, seus agentes humanos são randômicos por definição. Se nós tivéssemos seres humanos passíveis de controle, normatização absoluta e repetição, seria muito fácil ser pai. O primeiro filho seria igual ao segundo e esse repetiria o terceiro. Quem tem 2 filhos sabe que o segundo parece filho do adultério, porque tem que vir de outro código, de outra fonte, porque não tem nada de acordo com o irmão. Então, é difícil dizer que nós voltaríamos a uma postura, porque quem passa por uma experiência, como a Europa passou por epidemias, revoluções e guerras, não volta àquele ponto. Raramente há um surgimento de algo novo. Veja, a participação das mulheres no mercado de trabalho sempre existiu, mas se acelerou com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. A partir daí, as mulheres sustentaram o esforço de guerra na retaguarda, enquanto os homens iam para os campos de batalha. A volta dos homens aos mercados não representou o fim da participação feminina e a mulher voltando para casa e fazendo tricô e crochê e cuidando dos filhos. Não existe esse retrocesso. A revolução sexual da década de 60, iniciada pela pílula anticoncepcional, aumentada por textos feministas e pelo movimento de maio de 68, ela foi refreada, por exemplo, na década de 80 pelos surgimentos do HIV e por discursos neoconservadores como Reagan e Thatcher, respectivamente, Estados Unidos e Reino Unido. Mas, apesar de não ser um movimento absolutamente linear, o comportamento sexual nunca mais foi o mesmo. Nós nunca mais reproduzimos a mulher de espartilho, que desmaia por falta de ar e assim por diante. Então, nunca voltamos ao ponto exato. Esse é um dado. Mas há coisas que a experiência ensina que têm uma tendência repetitiva, são princípios. Por exemplo, um princípio elaborado no fim do século XVI e início do XVII, pelo filósofo inglês Francis Bacon, é: conhecimento é poder. Onde está o poder das pessoas? No conhecimento. Não mais na força física e sequer no capital.
Devemos lembrar que das 10 maiores fortunas do mundo, não se encontra um grande dono de poços de petróleo, de ferrovias ou de plantações, como eram os critérios definidores de fortunas. Nas 10 maiores fortunas do mundo, nós temos pessoas ligadas a áreas de patentes, tecnologia, concepção de sistemas, criação de softwares ou de outros princípios. As ideias sempre foram importantes, agora elas são dominantes. Então eu diria que este ano, não é exatamente o foco da pergunta, mas cheguei até aqui, vou nesse caminho, este ano que eu não gostei, este ano que foi terrível, estou planejando um Réveillon estrondoso para comemorar o final deste ano. Este ano difícil foi provavelmente um ano de grande crescimento para alunos, professores, empresários e público. Usando uma frase do meu falecido amigo da Unicamp, Rubem Alves, ostra feliz não produz pérola. Este ano as nossas ostras engoliram milhares de grãos de areia, eu diria que às vezes caçambas inteiras, e tivemos que transformar algumas em pérolas. Algumas pessoas que eu conheço prosperaram nesse momento. E outros, por quê? Porque algumas pessoas aprenderam uma lição de Charles Darwin. Não é a força que marca a sua sobrevivência, é a capacidade de adaptação. O maior animal do fim da Era do Gelo é o mamute. Mais de 20 toneladas, 4 vezes maior que um elefante atual de 5 a 6 toneladas. Acabou a Era do Gelo, desapareceu. Seres humanos frágeis, de pele instável, sem garras, sem dentes fortes, sobreviveram. E os mamutes, os tigres de dentes de sabre, as preguiças gigantes, todos esses animais desapareceram. Qual é a lição darwinista? A adaptação resiliente faz com que você prospere. A não adaptação faz com que você desapareça, independente da força. Isso vale para a empresa. Nossa empresa está bem, parabéns, um dia a Varig também esteve. Nós temos milhares, centenas de filiais. Indústrias Reunidas, Francisco Matarazzo, tinham 365. Nós dominamos o mercado mundial. A Kodak levou isso ao extremo, né? Nós temos um padrão de excelência. A Panam era um prédio lindo em Nova York. Tudo isso é mamute. Tudo isso é gente, porque vale a mesma coisa para empresas e para pessoas. Qual é o casamento que dura? Aquele que sabe que a mulher com quem você se casou desapareceu na noite de núpcias e foi substituída por outra. E se você continua buscando aquela, você separa antes das bodas de algodão. Você tem que saber que você não é mais o mesmo e ela não é mais a mesma. E a cada ano isso se transforma. Empresas, casamentos, sistemas de conhecimento. Como eu disse, estudei muito, gente, estudei línguas. Passei finais de semana estudando línguas mortas. E agora eu preciso de iluminação para a live. E todo o grego e todo o latim estão ali, são fundamentais para mim, mas surgiu uma necessidade nova. Eu posso responder com melancolia, antigamente era melhor, com histeria ou com negacionismo. As 3 coisas estão presentes no Brasil de hoje, inclusive em muitos dirigentes. Histeria, negacionismo e melancolia. As 3 coisas são inúteis e não resolvem crise do ponto de vista estratégico. Roberto, professor, se me permite, acho que você vai fazer uma tréplica ao professor. Eu queria depois fazer uma pergunta, aproveitar. Eu estou como aluno aqui hoje, de vocês 3, mas queria aproveitar para fazer uma pergunta minha que eu acho que vai levantar a bola também para o Kleber cortar, porque eu sei que ele está imerso aí dentro de uma das empresas mais tecnológicas e inovadoras do mundo. Eu tenho certeza que ele tem onde complementar essa aula que o professor Karnal nos deu. Se você quiser fazer a tréplica, eu faço na sequência a minha pergunta. Então, obrigado, Johnny. Acho que de tudo que eu escutei aqui do professor, uma aula brilhante, eu vou começar por esse último tópico dele, da adaptabilidade. Ou seja, 8 meses, todo o meu time está em casa. Hoje, 1/3 dos funcionários da AWS não conhecem o escritório, e esse novo normal talvez não volte, como o professor falou. Ou seja, essa adaptabilidade, ela se linka com a cultura
de você estar preparado para isso. O grande choque que a gente tem hoje aqui com alguns empresários nessa sala é que se essa liderança, como o professor falou, não for ativa e disposta a tomar risco, e disposta a mudar, o desafio é muito grande. E dentro desse contexto, eu vou voltar a uma primeira parte que o Roberto falou de tecnologia, de tudo isso, vendo, e das mudanças que a gente tem sentido, e que o dado é o novo petróleo. Ou seja, o dado de você conhecer o que o seu cliente precisa, o que está acontecendo no mercado. E um outro exemplo que eu gosto de dar, que a gente fez nesses últimos 8 meses, foi com o iFood. O iFood, em função do aumento de demanda que ele teve de uma maneira muito forte, a nuvem conseguiu não só habilitar a elasticidade dele de conseguir levar isso para os clientes, mas a inteligência artificial e a análise dos dados em conjunto conosco, que a gente começou a trabalhar, a gente fez um projeto de maneira muito rápida e a gente diminuiu em 12% o tempo de entrega da comida. A gente diminuiu em 50% a ociosidade dos motoqueiros ou das pessoas que transportavam em função de analisar o tempo de fabricação da comida, o tempo de deslocamento dele. E a precisão da entrega, que no começo impactou muito o usuário final, hoje a precisão daquele tempo de entrega é fundamental. Acho que esse exemplo ele tangibiliza o que por um lado a inovação permite, o que por um lado a gente falou aqui, porque o professor Karnal falou de alguns dos clientes aqui dentro dessa revolução, e o grande viabilizador de tudo isso foi a não necessidade de investir grandes montantes de dinheiro para poder inovar. É esse grande habilitador que a nuvem trouxe. Então, quando a gente fala dessas empresas de transporte que migraram e não têm o carro, essas empresas de hotelaria ou da Netflix, todos esses são nossos clientes que a gente conseguiu viabilizar através da nuvem todo esse contexto. Então, tanto o contexto da história como o que está acontecendo nessa revolução digital, ela está no nosso dia a dia. E aí, professor, assim como o senhor, eu já acordo com a Alexa me dando as instruções de o que eu vou estar, como é que vai ser meu dia, o que eu devo celebrar naquele dia. Todas as minhas viagens são feitas com apoio da nuvem, todos os meus hotéis são suportados por a tecnologia da nuvem. E é o que o Roberto falou, a gente precisa estar preparado como executivos e capacitados mais do que nunca para essa transformação. Então, era só um pouco desse pano de fundo, Johnny, obrigado pela oportunidade que eu queria trazer. Imagina, Kleber, se quiser complementar depois. Roberto, posso fazer uma pergunta rápida aqui ao professor? Por favor, Johnny. Rapidamente, porque, professor, eu também sou, como você, fã do Yuval Harari, eu gosto muito dos livros dele, e em um dos livros, ou em uma apresentação que ele fez, ele disse que a desigualdade social e econômica do mundo pode ter um segundo momento de discrepância nessa revolução, nessa nova revolução que a gente está vivendo, onde os países que estão mais preparados para as tecnologias como inteligência artificial, robótica, enfim, vão disparar na liderança econômica mundial, e os países menos preparados, como nós, por exemplo, vão ficar para trás, e você vai criar aí mais uma discrepância grande na desigualdade entre as nações. Primeiro, se você concorda com essa afirmação que ele fez, e pergunto, será que o papel dos líderes não pode ser fundamental nesse ponto, no nosso país, por exemplo, adotando novas tecnologias e fazendo transformação digital nas suas empresas? Isso talvez pode nos ajudar a não ficar tão para trás quanto previsto pelo Yuval Harari? Harari é um homem extraordinário que eu tive o privilégio de conhecer, que teve uma formação muito acima da média em Israel e na Inglaterra. O Harari tem uma visão de uma inteligência brutal e ele liga parte disso, que está expresso no capítulo 21 do terceiro livro dele, As 21 Lições, à sua prática de meditação.
algo que está em ascensão em quase todos os grandes mecanismos de gerenciamento de lideranças. Não é mais a defesa do direito à preguiça, como escreveu Paul Lafargue no fim do 19, nem exatamente o ócio criativo do Domênico de Masi, mas a capacidade de você puxar o freio e sair da tarefa de ser tarefeiro, de ficar se multiplicando nessas tarefas. Harari é pessimista, Harari é profundamente pessimista, ele é um materialista, mas não marxista, no sentido de que ele é materialista muito mais crente em hormônios e em características cerebrais, e nisso se aproxima do último livro que eu li do professor Nicoleles sobre o cérebro criador de tudo. São pessoas que têm uma crença muito na biologia e nas abstrações a partir da biologia. Mas vamos pensar, por exemplo, no caso específico do Brasil, que você falou da nossa dificuldade. O Brasil está no momento com o menor número de analfabetos da sua história. E apesar da resistência desse número de analfabetos, ou seja, adultos de mais de 15 anos que não sabem ler ou escrever, ser o menor da nossa história, nós temos um número imponderável de analfabetos funcionais. E esses analfabetos funcionais e estratégicos, que por uma questão de karma ou destino eu encontro em grandes quantidades na minha frente em filas de aeroportos, essas pessoas, eu sempre paro para pensar quando alguém é incapaz de seguir uma placa simples. Exemplo, que eu peguei avião de novo depois de muitos meses na quinta-feira. Essa é a fila para os assentos de 11 a 25. É uma placa relativamente simples, você olha a sua passagem, tem um assento, e eu sempre penso, essa pessoa que não consegue ler essa placa, ou interpretá-la, às vezes com desenhos, ela vota. Né? Eu sempre penso nisso, essa pessoa vota. Então, o Harari é pessimista e eu também sou pessimista em relação a isso. Então, eu não vejo um futuro dourado, eu vejo muita coisa a ser feita. E hoje, mais do que nunca, da parte do empresariado, é um compromisso social que muitos estão assumindo, que ou nós investimos pesadamente na formação, na educação e na superação da desigualdade social, ou não é a pobreza que será um risco. A sociedade brasileira entra em colapso, um colapso fruto de uma incapacidade de oferecer um mínimo horizonte de perspectiva às pessoas. Isso aumentou porque durante a epidemia eu prestei voluntariado a um grupo que distribuía cestas em comunidades em São Paulo, e ali eu vi que o mundo que eu vivia, que fala de distanciamento social, de máscara descartável, de álcool em gel, esse é um mundo que é uma piada nas comunidades. Distanciamento social com 8 pessoas em um cômodo de 12 metros quadrados. Álcool em gel, que não existe. Crianças brincando na rua, porque não tem outro lugar para brincar. E para esse mundo, ou nós conseguimos uma mínima incorporação e uma diminuição dessas desigualdades, ou esse mundo cobrará um preço muito alto, como cobrou na Revolução Francesa, como cobrou em outras ocasiões, que uma hora o povo invade Versailles. Quer dizer, ou se faz alguma coisa, ou essa sociedade fica inviável. E o grande ponto de inviabilidade que eu compartilho com o Harari na palestra que ele nos deu sobre educação, é que a educação tem que ser para o problema, ela não pode ser uma educação de dados, porque os dados estão na nuvem, os dados estão disponíveis, a informação está disponível, mas a formação continua sendo um grande desafio. E a escola, posso dizer isso por ser um profissional ligado à educação, não está preparada para isso. Ela ainda não deu esse salto e ela corre o risco de se tornar irrelevante. Graças a isso, a epidemia deu uma acordada nas pessoas e nós temos um compromisso enorme. Não é fácil, não haverá um futuro brilhante para o ano que vem, mas como eu acho, porque eu fui professor de moral e cívico SPB, algo que o João Dória Neto nem imaginou que seja, mas eu dei aula disso há mais de 30 anos, eu tenho uma crença enorme no Brasil. Eu acho que o brasileiro, por afeto, por criatividade ou por raiva, sobrevive. É um forte, como diz Euclides da Cunha, sobre o sertanejo. Então eu tenho muita esperança,
mas não é fácil, especialmente porque esbarra no grande elemento que o Harari mais ressalta: pessoas capazes de acompanhar a virtualização do conhecimento já são pessoas treinadas na abstração, e a abstração tem que ser ensinada desde cedo e acompanhada da ingestão de proteínas e outras coisas, ou ela será muito complexa. Então, é difícil, é sempre difícil, mas eu continuo esperançoso. Sempre fui intoxicado de esperança sobre o futuro deste país em particular. Muito bom. Johnny, eu não sei como nós estamos de tempo, mas eu acho Cabe que... mais uma ou duas perguntas rápidas, Roberto, e aí a gente já caminha para a conclusão aqui. Eu acho que as últimas palavras do professor agora seriam fantásticas para a gente repetir no encerramento, porque ao mesmo tempo que ele se declara um pessimista, ele se declara um grande esperançoso e, sobretudo, confessa a sua confiança no Brasil. E eu queria, se me permitir, fazer um pouco uma digressão sobre isso, que é muito prática. Eu, por conta da minha vida profissional, tenho viajado muito, países como China, Índia, leste europeu, são países que eu visito com uma frequência bastante grande, e sempre olhando para essas questões da tecnologia e da sua aplicação em grande escala em setores como educação, alimentação. A iFood é uma das empresas que faz parte do portfólio da empresa que me faz viajar, e eu tenho visto coisas fantásticas acontecerem, e eu acredito firmemente que tecnologia talvez tenha um poder muito grande de reduzir as diferenças sociais, que é o que o professor se referiu agora há pouco, que pode ser o estopim. Que quando fui implantar antenas pioneiras de telefonia celular na Amazônia, que algumas pessoas diziam, eu não sei para que você vai colocar uma antena lá, não tem ninguém para ligar o celular e aquilo lá, e depois de 6 meses a gente via que 75% dos alunos estavam fazendo seus trabalhos de casa, consultando a internet, que algumas regiões se abriram para o turismo, porque conseguiam falar com as agências de viagem, que a empresa de ônibus, então, duplicou as suas linhas e que Antônio de São Paulo abriu uma frente naquele lugar, que o barco que fazia que fazia 5.000 atendimentos médicos por ano, porque era um barco conseguiu fazer ligação com Emílio Risbach, com Einstein, e poder praticar a medicina. E exemplos mais prosaicos também, eu tenho uma pessoa com quem eu tenho uma relação profissional há quase 30 anos, trabalha comigo, e com quem eu sempre tive uma grande dificuldade por causa da distância que nos separa, de algumas centenas de quilômetros, e pelo fato dele não ter a capacidade de ler, né? E que, portanto, era sempre muito difícil a gente tinha que se encontrar no telefone algumas horas para poder falar. E quando veio o WhatsApp, eu comecei a mandar mensagem e aquilo não funcionou. E quando a gente teve a possibilidade de gravar mensagens no WhatsApp, a nossa vida mudou. Porque eu gravo a mensagem, ele me responde gravando a mensagem, e ele, então, cresceu muito na sua capacidade de se comunicar comigo, se sente à vontade para tomar a iniciativa de mandar mensagem e tudo isso. Então, eu quero crer que uma pessoa que, mesmo que não tenha tido a oportunidade de ser alfabetizada como deveria, eu acho que a tecnologia traz maneiras dessas pessoas serem incluídas hoje através de processos digitais, através da criatividade que a gente pode fazer. Portanto, eu acredito que pode haver uma aceleração brutal naquilo que se tem que fazer, que é diminuir esse gap entre as classes, aqueles que foram favorecidos e os que não, e que poderiam ser o estopim de grandes crises. A gente tem que acreditar nisso. A China acreditou, a China urbanizou centenas de milhões de pessoas e teve que fornecer moradia, teve que fornecer transporte, teve que fornecer alimentação, teve que fornecer saúde e teve que fornecer educação para todas essas pessoas, e fez através das indústrias ou das empresas de ponta na área de tecnologia. É o que ela entrega hoje, e isso foi feito pelo setor privado, um setor privado orientado pelo Estado, mas conseguiu fazer isso numa escala nunca vista, e é exatamente esses países que estão fazendo que, em 1990, nós tínhamos 1 bilhão e 900 milhões de pessoas abaixo do nível de pobreza, e em 2015 nós tínhamos 750, ou seja, menos da metade do que aquilo que nós tínhamos. E tudo isso por conta da tecnologia. Portanto, eu acho que temos que acreditar nisso. E aí, então, eu gostaria de, mais uma vez,
ouvir o professor, e o que a gente vê é que a tecnologia, então, pode ser o enabler, pode ser um instrumento para que a gente possa continuar essa revolução e diminuir as desigualdades sociais, mas, ao mesmo tempo, ela pode trazer e tornar ululante, tornar claro e transparente para todos os problemas que nós podemos estar vivendo. E hoje se discute muito dessas questões da responsabilidade social, do compromisso social, da questão do meio ambiente, da questão do governance, mas não só das empresas, mas dos organismos de Estado e tudo isso, e talvez esses assuntos serão resolvidos porque estão cada vez mais transparentes. E aí, a pergunta é, nós que somos brasileiros, que devemos estar muito preocupados com as eleições de domingo, porque nós vamos eleger prefeitos em 5.570 municípios, eu posso garantir que 99% das pessoas que vivem nesses municípios dão muito mais importância, deveriam dar muito mais importância para essa eleição do que para a eleição que ocorreu agora nos Estados Unidos, que ocupou todos os espaços na imprensa, e pouco se fala do que a gente vai fazer no Brasil. Então, professor, o que eu gostaria de saber, o que falta para que no Brasil a gente possa ter processos que eu acho que já se iniciaram, mas que possam ser acelerados e intensificados, independentemente da posição das lideranças que temos hoje. Em que momento a população pode assumir a liderança, pode fazer de uma maneira legítima, pacífica, como nós fizemos em manifestações de rua em 2013, em ações sociais que fazem nas fundações, nos institutos e nos agrupamentos, como nós podemos nos tornar mais cidadãos e fazer com que isso que é necessário que aconteça, possa acontecer. Eu acho que, para o Brasil em particular, eu acho que falta uma elite gestora um pouco mais técnica, menos ideológica, mais ligada a projetos estruturais e estratégicos. Nós discutimos tempo demais marcos como saneamento básico. Questões essenciais foram adiadas. Eu tenho uma esperança média-baixa na elite política brasileira. Mas tenho uma esperança muito grande nas forças vivas da nação. Quando eu ando pelo interior e vejo iniciativas extraordinárias, inclusive de prefeitos, sobre educação, quando eu vejo energia eólica brotando em lugares remotos, quando eu vejo preocupações estruturais e projetos, ou mesmo um professor dando uma boa aula em um lugar muito isolado, eu sou bastante otimista e vejo nisso e concordo, Roberto. A tecnologia tem um poder de barateamento, porque se antes eu dependia de uma biblioteca física, que só existia em grandes centros, para formar um corpo dirigente, hoje essa biblioteca está acessível em qualquer lugar que tenha acesso à internet. Eu acho que isto é excelente. Nós nunca tivemos na história, por incrível que pareça, tão poucos miseráveis e analfabetos. Nós nunca tivemos um processo de distribuição de renda com a incorporação das classes médias da Índia e da China nos últimos 40 anos. O que Índia e China fizeram para tornar um grupo grande em ascensão à classe média é muitas vezes superior à imensa população do Brasil, por exemplo. Então, até algumas demandas de carne que favorecem as commodities brasileiras nascem do fato que a população chinesa passou a comer mais. E a ascensão, a nossa estabilidade do agronegócio, uma das pontas de lança deste país, está ligada muito mais à iniciativa estratégica de Pequim, às vezes, do que de Brasília. Nós temos favoravelmente isso. Também viajo muito, especialmente para a Ásia, e vejo ao lado de coisas terríveis, eu vejo muita gente, empresários, professores, profissionais liberais, o crescimento geométrico em São Paulo do serviço de voluntariado. O número de pessoas que compartilham comigo, por exemplo, o trabalho que eu tenho de ensinar português a imigrantes estrangeiros. É enorme, é uma grande quantidade de pessoas. O número de pessoas que se voluntaria para esse projeto Mães da Favela, para levar cestas básicas a pessoas cadastradas, projeto que tem auditoria de muitos empresários e é de uma transparência exemplar. Eu estou cheio de bons exemplos, mas é claro, temos problemas. Já imaginou este país
com estas forças produtivas e essa capacidade, com dirigentes estratégicos, não ideológicos, que mesmo com orientações políticas não tenham essa capacidade de cegueira seletiva que domina tanto, eu acho que isso aqui seria extraordinário, porque sem a colaboração do Estado, muita gente já faz muita coisa. Assim como o brasileiro no exterior raramente passa mal do estômago, porque come no quilo aqui no Brasil, assim eu acho que o nosso empresário médio tem uma imensa capacidade de criar, não? Uma imensa capacidade de criar em meio à instabilidade, em meio à falta de segurança jurídica e de continuidade de políticas públicas, né? Como trabalhar em um país em que a legislação, os marcos reguladores e as políticas de orientação do Estado variam, nem digo mais a cada governo, mas às vezes dentro do mesmo governo, a cada instante. Muito difícil, mas eu parei de olhar para os pontos que eu não gosto, e eu olho para os pontos que eu gosto. Professores dando aulas em lugares muito estranhos e produzindo conhecimento. Empresários tomando iniciativa de energias limpas e renováveis e outras ideias extraordinárias. Eu continuo focado nisso. Otimismo estratégico, mas não ilusão, não ingenuidade de que é fácil, de que é rápido ou de que sequer será resolvido no prazo de 5 anos. Roberto, eu deixo então para você e Kleber fazerem suas conclusões finais aqui, e a gente, para não extrapolar muito tempo, já ir para o encerramento da nossa conversa de hoje. Kleber? Vai lá, Kleber, pode fazer sua última conclusão, a gente passa para o Roberto. Eu vou voltar ao ponto que o professor falou, num viés talvez mais otimista e de uma forma que a gente precisa, o empresariado, fazer a diferença. Acho que está nas nossas mãos poder deixar ou trabalhar para deixar um legado, ou para eu poder deixar um país melhor do que eu recebi dos meus pais. Talvez eu não consiga fazer isso, mas como empresário a gente deveria sim mobilizar. Quando eu vejo que no ramo de tecnologia tem 800 mil vagas que não conseguem ser preenchidas por uma questão de não ter capacitação, não ter mão de obra, isso traz um desafio muito grande para nós, empresários da educação. Acho que é isso que consegue mudar, professor, esse país. É isso que eu tenho orgulho de ver empresas que há 6 anos atrás nasceram de uma ideia de 6 pessoas e hoje, como o Nubank, estão se internacionalizando, como a Vetex, que virou uma multinacional brasileira. Então, acho que esse ponto é que eu queria trazer como pensamento. Existe sim potencial, existe aí um trabalho enorme que é educar o cidadão, mas ele parte do empresariado. Eu tenho orgulho de, durante a pandemia, ter ajudado o Estado de São Paulo a colocar 2.300.000 crianças tendo aula com acesso remoto. Então é isso que o empresário precisa se juntar mesmo, juntar a governos, juntar entre nós, para poder deixar um legado melhor para os nossos filhos ou para os nossos netos que estão vindo por aí. Então esse era o pensamento. E a tecnologia, de novo, ela é um habilitador que permite fazer com que isso seja possível e depende um pouco de nós. Eu acho que tem aí uma responsabilidade grande nós, como brasileiro e como empresários que têm o poder de fazer essa transformação. Então era só esse pensamento final para corroborar essa grande conversa com o professor Karnal. Muito bom. Kleber, eu acho que é isso, é o poder do setor privado de fazer as transformações que nós podemos fazer, agindo corretamente. Eu espero que nunca mais tenhamos os casos de empresas envolvidas com aquilo que não se deve fazer, porque o empresariado brasileiro é realmente fantástico de conviver, como conviveu no período da hiperinflação, com o regulamento tributário que nós temos hoje, com as dificuldades que nós temos em logística, que nós esperamos que possa diminuir com o ministro que nós temos. O professor
colocou muito claramente, muito abertamente a questão da nossa classe política, né, que poderia ser mais técnica, poderia ter uma liderança mais orientada para propósitos, e eu acho que nós não podemos perder as oportunidades, elas surgem de 2 em 2 anos com as eleições. Ontem, o meu enteado, que tem 19 anos, me mostrava um artigo do El País que trouxe a lista dos candidatos a vereadores de menos de 30 anos no Brasil. Currículos excepcionais, independentemente do partido a que pertence. Nós já fizemos alguma renovação no Congresso nas últimas eleições. Nas eleições do domingo, quem sabe, a gente consegue eleger jovens que venham com bom espírito, com ética, com vontade de colaborar e um pouco indignados com essa situação atual. E eu acho que talvez é isso, que além da nossa atividade profissional, é isso que a gente pode fazer, né? Uma vez o José Júnior, do Afro-Reg, me disse, se você quer começar a ajudar a resolver problemas sociais, comece a perguntar para quem trabalha com você muito próximo se ele está com algum problema e você vai ver quantos problemas você pode resolver com pessoas que estão no seu entorno, né? E isso me fez pensar que a gente pode começar a fazer a nossa parte fazendo com quem está perto. E aí me lembrou de uma outra frase, que é do Fábio Barbosa, que ele disse: se nós não formos capazes de deixar um mundo melhor para os nossos filhos, que nós deixemos filhos melhores para o mundo. E então, eu acho que vamos fazer essa parte. Eu acho que aqui o João Dória é um exemplo, ele está deixando um filho fantástico para o mundo. Johnny, você com a pouca idade, você tem se demonstrado um grande líder, eu tenho certeza do quanto você gosta desse país e quanto você pode influenciar pessoas para que a gente possa fazê-lo melhor. Professor, a palavra final é sua. Muito obrigado, 1000 vezes obrigado, foi uma honra muito grande, um prazer muito grande ouvi-lo. Hoje é quarta-feira, então hoje nós temos Tonight, às 10h30, vou ouvi-lo novamente, mas de tudo que o senhor falou, eu entendi o pessimismo, mas fiquei também com as palavras da esperança e da confiança no brasileiro. Vamos acreditar. Eu forjei ao longo de muitas viagens pelo país e do exterior uma crença nessas forças vivas e orgânicas do Brasil, de um povo ainda dominantemente gentil, cordato, muito apto à capacidade de elaborar respostas para situações complexas. Eu tenho uma esperança muito grande nisso, nunca fui iludido quanto ao tamanho, por exemplo, das dificuldades enfrentadas, e sempre imagino, sempre por força de ofício, que se em 1960 a Coreia do Sul tinha os mesmos indicadores sociais do Brasil, em analfabetismo, em falta de infraestrutura, e em 2020 a Coreia do Sul é um país de primeiro mundo, e o Brasil continua enfrentando, apesar de todo o seu crescimento, enorme desenvolvimento, alguns problemas que a Coreia deixou de enfrentar. E observando o que acontece na ditadura da Coreia do Norte, e observando o que acontece hoje na democracia da Coreia do Sul, a solução é gerencial, ela é de administração, a opção é política, no sentido que Aristóteles deu para a política: a vida na polis, a felicidade e a busca do bem, do bom, do belo e do ético na polis, na cidade. Como eu escrevi no Estadão há pouco e fiz live há pouco, as eleições municipais têm mais importância muitas vezes que as eleições presidenciais, porque eu vivo na cidade. E é ali que o poder, às vezes, inclusive no Brasil, com mais de 5.000 municípios já citados, eu, inclusive, conheço o prefeito, enquanto que raramente eu tenho uma relação pessoal com o governador ou com o presidente da República. Então, eu acho as eleições municipais uma chance extraordinária de buscar pessoas variadas, porque o Brasil é variado, honestas, éticas, com currículo, porque, convenhamos, gente, quem fracassou em tudo na vida não pode se tornar um político. Quem não tem nada construído não pode ter um projeto de política. Então, ao votar em alguém que seja uma liderança que corresponda ao seu universo, votar com consciência, apoiar essas pessoas e continuar acreditando, seja por afeto ou por raiva, eu acho que a gente vence. Muito bom. Perfeito. Professor, muito obrigado. Kleber, fazer um agradecimento especial a você e à AWS por terem proporcionado essa conversa aqui. E o mais curioso, isso aqui não é slogan,
nem foi pedido para eu falar, mas é curioso que a Amazon, principalmente a AWS, é quem está, é a nuvem, é o servidor que está deixando tudo possível, viabilizando todas as tecnologias e toda a transformação digital no mundo todo, né? Isso é muito fascinante. Mas agradecer você pelo apoio aqui. Roberto Lima, muito obrigado. Roberto, presidente do LEAD Cidadania, sempre nos apoiando, trazendo sua bagagem e experiência aqui para a nossa conversa. Professor, muito obrigado, professor Karnal, pela aula aqui. Eu saio daqui feliz, menos pessimista, mais otimista, mas também esperançoso. E lembrar vocês que estão nos acompanhando, acompanhem, sugiro que acompanhem o professor Leandro Karnal nas suas redes e também no programa na CNN ou em um de seus diversos livros. E, por final, agradecer a todos vocês, claro, que nos acompanharam até agora e que, se Deus quiser, conseguiram tirar um pouco alguns aprendizados aqui dessa conversa, onde nós, como líderes empresariais, temos um papel fundamental no futuro do nosso país, da nossa sociedade. Muito obrigado, uma boa noite a todos e um bom resto de semana, acho que um otimismo aí para nós. Obrigado e boa noite. Obrigado, até logo. Até logo, boa noite.